Vamos falar agora de Igor Vinícius, tá? O lateral Igor Vinícius tá fora dos planos do São Paulo, tem negociação com o Fortaleza, tá? E a gente vai falar nesse momento sobre isso. Chat, Igor Vinícius, o que que vocês acham? O que que vocês gostam? Tá? Primeiro eu vou perguntar aqui a informação, a opinião do seu Miguel, depois eu dou a minha e a gente bate um papo com o chat. Igor Vinícius, seu Miguel. Bom jogador, ainda tem uma idade boa, faz também a função de volante, é ofensivo e é muito bom marcador, ele é muito carrapato na marcação, mas ele também vai bem ao ataque. Não tem bons cruzamentos, não são bons os cruzamentos do Igor Vinícius, mas o passe é muito qualificado. Então, ele, quando vai ao ataque, é mais de passe do que de cruzamento. Então vamos esperar para ver como é que ele se comporta. Tem uma idade boa, acho que eu estava com 25 anos. Eu teria que olhar, mas meu celular descarregou. Mas é um jogador bem interessante. Eu gosto do Igor Vinícius. Seria um jogador que eu apostaria, sem dúvida. É um jogador, seu Miguel, que é daquelas contratações que a gente falava que o Fortaleza fazia. Um jogador que já rodou, um jogador que não é velho, é um jogador que é novo, que ainda quer mostrar algo, que ainda quer crescer na vida. Então o Fortaleza poderia fazer essa ponte. Igor Vinícius voltar a jogar bem e depois crescer. Quase todo jogador da base do São Paulo sonha em ir para a Europa, né? Porque o São Paulo tem uma base muito forte. E ele não estourou a esse nível, mas o Fortaleza pode lhe dar um patamar que ele cresça de novo. Eu, assim, às vezes que eu vi o Igor Vinícius enfrentar o Fortaleza, eu achava ele mais ofensivo, melhor pro ataque, por ser um jogador novo, rápido, tem um pouco a técnica do drible, não tem ótimos cruzamentos, teria que evoluir isso. E eu achava ele um pouco fraco na defesa, por ser um pouquinho franzino e tal, tá? Teve um jogo que eu vi do São Paulo aí há pouco tempo, não sei se foi contra o Flamengo, qual foi, que eu gostei muito do futebol dele. Não entendo por que o São Paulo não quer mais usá-lo, tá? Mas eu acho que era uma boa aposta pro Fortaleza, sim. Para um elenco que já tem Brits, Mancuso, Tinga, né? Não sabemos se tem a chance de sair algum desses, né? Brits com certeza não, porque já renovou. O Mancuso foi contratado agora, então poderia ser o Tinga. O Tinga teria chance de ser emprestado, de ser negociado. Aparentemente a gente não acha. Por quê? Porque é um líder dentro desse elenco, é um cara que participa das reuniões. Tá? Tava ligado o microfone na hora do carão? Tava, Marcelo? Então, assim, eu acho uma boa aposta, eu acho uma aposta válida para dar uma renovada no nosso elenco. Vamos ver o que o pessoal tá falando. Boa tarde, sextou, seu Miguel. Hoje é dia de usar o Tadala. De Exaltadala, eu já vejo a mensagem. Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui do Igor Vinícius, tá? O foco agora é aí com o Vinícius. Ele não é da base do São Paulo, ele é do Botafogo de Ribeirão Preto, tá? Então tá explicado aí o que eu falo. Douglas Lima mandou R$ 2. Contanto as horas Pecheque, reage Leão. Eu leio já esses superchats, tá? Igor Vinícius, muito prazer. Não conhecia o Vinícius, Rafael Lima. Tá? Deixa eu ver o que mais estão falando aqui do Igor Vinícius. Vai com Deus, Pikachu. Será que tem a ver com a saída do Pikachu? Tá? O Fortaleza está precisando de um lateral direito, um ponta direita e dispensa um monte de jogador bagre. Não, pouca coisa do Igor Vinícius aqui. O Matheus está dizendo que não traria o Igor Vinícius, seu Miguel. Tá? Igor Vinícius, mais um pro DM. Não mudaria o patamar do Fortaleza na lateral direita. Tá? Vocês ouviram falar do Igor Vinícius? Está aqui, estamos falando, meu amigo Josenildo Ferreira. Então assim, seu Miguel, ó, que ele muda o patamar ou não, ele não muda, tá? Ele não é um jogador que chega para dizer assim, meu irmão, a lateral direita é do Igor Vinícius e morreu e acabou. Não é, galera. A questão que a gente sempre fala aqui, seu Miguel, das reformulações, que nem todos os jogadores que a gente quer trocar vai ser pra, tipo, nível 15, 20, 30 milhões. Não, a gente vai precisar trocar algumas peças, galera. A gente vai precisar
dar um novo ânimo, trazer caras novas. Não adianta a gente ser exigente em todas as posições. Então, por exemplo, se for para trocar o Igor Vinícius pelo Tinga, o Tinga ser emprestado ou ser negociado e vir o Igor para disputar ali com Mancuso e Brites, o senhor queria, seu Miguel? Sim. Para substituir o Tinga, ele é melhor que o Tinga, mais novo, 28, tem 28 anos. Eu pesquisei aqui, 28 anos. Esse ano ele está com 14 jogos e uma assistência. Mas ano passado ele teve 4 assistências. Não tem gols. Ele não diferente do Tinga, por exemplo, que tem um jogo aéreo bom, que afunila, que pisa na área, ele não faz muito isso. Por isso que eu digo que, minha opinião, tá? Eu não acho ele mau marcador, não. Ele é um carrapato. Agora, ele não é aquele jogador físico, isso ele não é. É um jogador mais ali, igual o Pikachu, de 1,75 m, 68 quilos. É um jogador mais franzino. Mas ele é um carrapatinho, cara. Ele é um carrapato, ele não larga o adversário. E ele não vai muito, ele não chega muito à linha de fundo para cruzar. Ele prefere fazer o passe da intermediária. Talvez esse seja o maior defeito do Igor Vinícius. Mas é um cara com boa habilidade, com boa visão de jogo, pode fazer a vez de volante também, apesar de ser pequeno. Mas, se fosse para trazer para o lugar do Tinga, eu traria. Para o lugar do Brites, não, porque o Brites é multi, né? O Brites é multifuncional. Mas aí a gente jogaria o Brites definitivamente para a zaga, deixaria ele e o Mancuso como lateral direito. Tem essa opção também, né? O Rafael Lima disse que tem que contratar um lateral, Tinga não dá mais, tá? O Fec Orlando dizendo que vai ter Barca no São Paulo, tá? O Ailton tá dizendo que é bom jogador, ainda é jovem, marca muito bem, só não tem um bom cruzamento, tá? Isso. O Matheus tá dizendo que o Igor Vinícius tem os mesmos problemas que nossos laterais têm, bola nas costas, tá? O Gabriel Moura, Igor Vinícius foi o cara que fez o golaço contra o Ceará pela Sul-Americana aqui no Castelão, tá? Então parece que vai ter Barca no São Paulo. Então, pra gente encerrar o papo Anônimo do Igor... mandou R$5. Boa tarde. O Igor tem mais chance de ir pro Corinthians. O Anônimo disse que o Igor tem mais chance de ir para o Corinthians. Então, pra gente encerrar, tá? Igor Vinícius, eu não vou me opor, não vou falar mal, vou esperar vir. Eu gosto desse perfil de jogadores. Perfil que já foram rodados, que não chegar, que pode-se dizer que não estourou ao nível Europa, mas é um jogador que pode ser útil. Mas eu gosto do perfil da idade, eu gosto do perfil de jogador. Mas, lembrando, é para compor elenco, não é um cara que chega e ganha a posição e seja titular e pode até surpreender. Ele pode até surpreender, tá? Mas é um jogador que eu acho que para trocar com o Tinga, dar uma renovada na posição, apesar de que, para mim, eu ainda tenho aquele pensamento de que o Tinga não sai pela história dele, porque pelo futebol ele vem jogando muito mal, mas vamos ver.